Graça e paz, irmãos, seja convosco. A lição de quarta-feira, o título é Muita Gente nesta Cidade. Paulo, como nós bem sabemos, ele estava vindo de Atenas, entrou em Corinto e ali ele começou a pregar. Paulo tinha sede pelo evangelho. Eu fico pensando, um homem que viveu em uma situação tão adversa anteriormente, uma pessoa que era perseguidor, pessoa que tinha ódio dos cristãos, agora ele passou a vestir a camisa de forma, sabe, a caráter de fato, a altura. E Paulo foi realmente um grande mensageiro. Nessa lição, no capítulo 18 do livro de Atos, nós encontramos Paulo entrando em Corinto. Ali ele procurou um ofício junto com Priscila e Áquila que poderia lhe auxiliar, uma vez que Corinto era um local de um centro comercial muito vasto, e ali ele teria acesso a outras pessoas a fim de poder levar a mensagem. E aqui, nesse capítulo 18, nós já vemos Paulo levando a mensagem em Corinto, e os versos de 2 em diante, ele fala assim, ó, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália. O verso 4. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Ele tinha esse desejo muito grande. A sinagoga, ele era realmente, recebia várias pessoas, de forma específica, era da liderança judaica que liderava a sinagoga, mas aqui fala que gregos também iam até lá, e Paulo os convencia da palavra de Deus, daquilo que ele estava querendo trazer como consciência para eles, pregar sobre Cristo e sua ressurreição. E mais adiante aqui, nos versos 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente e de agora em diante pregarei aos gentios. Essa expressão de sacudir o pó não é nada literal, para com que pensando que ele simplesmente deixou a poeira ali. Era uma maneira ilustrativa de demonstrar: agora eu lavo minhas mãos em relação a vocês. Vocês foram avisados, foram orientados, não tenho mais culpa, sabe, em relação à salvação de vocês. Agora eu vou pregar aos gentios. Aí parece que Paulo então deixou de estar na sinagoga, deixou de pregar aos judeus especificamente e levou para outras pessoas, os gregos, outras pessoas que ele chama aqui de gentios, que não eram judeus. E aqui fala que dois homens, tanto Crispo quanto Tício, eles eram pessoas gregas, ouviram a mensagem, provavelmente eles tinham levado essa mensagem para sua casa, todos se salvaram pelo exemplo deles dois, e aí o evangelho foi crescendo. Sabe aquele texto que Isaías fala assim: mas a minha palavra não voltará para mim vazia, fará aquilo que me apraz? Naquela mesma noite, Paulo tem uma visão, e ele deve ter se sentido desmotivado e receioso por conta da situação que estava acontecendo. Mas eu acredito que ele sentiu isso por causa da visão que ele teve. Quando Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, não tenha medo. Então, quer dizer, se ele disse para não ter medo, é lógico que ele teve medo de algo. Eu tenho muita gente nesse lugar. Não deixe de falar. Continue falando, ou seja, não te cales. E Cristo então o motivou. Irmãos, que bênção deve ter sido para Paulo saber que quem estava com ele não era ninguém menos que Cristo Jesus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Então essa evidência foi clara na vida de Paulo. Paulo foi encorajado por Cristo, levou o seu trabalho adiante, e realmente, como o próprio Jesus falou, eu tenho muita gente aqui neste lugar. Aí o texto no verso 8 fala que muitos creram nele. Aqui no verso 8 diz assim: Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram a Paulo, creram e foram batizados. Que eu e você tenham um testemunho que cause isso. Que as pessoas possam ouvir nossa palavra através da atuação do Espírito Santo e não só creiam, mas creiam e se transformem, creiam e se convertam, creiam e entreguem sua vida a Cristo. Que nós possamos ser um Paulo em nossos dias e que nós saibamos que aonde a gente estiver, muita gente de Deus estará ali para que seja resgatado, mas que eu e você sejamos instrumentos dele para a honra do seu nome. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por essa incumbência. Obrigado porque através de Paulo e do seu exemplo nós entendemos que nós não devemos ter medo em face das provações. Usa-nos a teu serviço, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.